E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço UFC, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área, trazendo mais um vídeo aqui informativo a respeito das últimas notícias do nosso Clube da Fé. São Paulo se preparando aí, né, para o confronto diante do Corinthians, o grande clássico majestoso, domingo às 6 horas da tarde lá no estádio do Morumbi. Mais de 20 mil ingressos já vendidos, promessa de casa cheia. E um jogo de extrema importância, né, em relação à classificação no Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians é o primeiro do G4 ali, né, com 43 pontos e uma vitória a mais que o São Paulo nesse momento. O São Paulo está em quinto com 40, 3 pontos atrás ali diretamente, né? Então é de extrema importância a gente conseguir vencer esse jogo, porque é um dos principais rivais do time. E mais do que isso, né, voltar a vencer um clássico e também, de quebra, conseguir se igualar em pontuação e vitórias também. Aí, dependendo da situação do placar, o São Paulo pode passar o Corinthians ou não na parte de saldo de gol, né, que ficaria só a única diferença. Mas se o São Paulo vencer, empata tudo e aí bota uma pressão gigantesca para o clube corintiano, né, o time de Itaquera, e a gente dá uma aliviada boa na situação e no clima, né. São Paulo, não sei se vocês viram, mas está iniciando uma apuração nos bastidores aí para tentar encontrar respostas sobre o que está acontecendo desses problemas todos de lesão que o time vem ocorrendo, né? A gente sabe muito bem, né, o que está acontecendo, né? Esse DM maldito, né, esses irresponsáveis, incapazes desses médicos, fisioterapeutas, fisiologistas que estão no clube nesse momento. A gente sabe isso há muito tempo, mas só agora a diretoria e tudo mais estão tentando levantar hipóteses para ver o porquê, né, de tantas lesões e tantos problemas aí que o clube vem tendo, os atletas do São Paulo vem sofrendo. Tem um dado aqui que é assustador, é absurdo isso. 25 atletas se lesionaram durante este ano, durante esta temporada. Aí tem, claro, tem lesão aí que é lesão, por exemplo, de pancada, que acontece mesmo no futebol. Tem jogador ficando fora por problemas aí de saúde, amidalite. O Everton, por exemplo, teve concussão cerebral num jogo lá. Enfim, mas a grande parte desses atletas, se você for analisar profundamente, é por conta de problema muscular. E isso não tem outra coisa que a diretoria vai tentar enganar, né, a torcida São Paulina. O problema real tá neste departamento médico e nesse departamento de fisioterapia. Nenhum deles consegue melhorar o jogador e não consegue sarar o jogador quando ele se machuca, e não consegue prevenir. Então é um ciclo vicioso. Vocês conseguem notar? O jogador se machuca, vai para o departamento médico não recupera ele direito, ele vai para a fisioterapia não consegue fazer um trabalho de prevenção, né? Um trabalho eu não entendo disso, tá, gente? Mas não precisa ser muito entendedor para ver o ciclo vicioso que está se tornando. E da fisioterapia ele não consegue fazer exercícios que previnam ele de lesões futuras. Ele volta para o campo não 100%, achando que está, volta a se machucar, vai para o DM e fica nisso, né? Então é crônico o problema do São Paulo. Enquanto esses incompetentes estiverem lá no comando, principalmente este velho gagá do Dr. José Sanches, enquanto esta ameba estiver ali no São Paulo, capitaneando ali o departamento médico, a gente vai continuar tendo esses maus profissionais, para não falar outra coisa aqui, né, no comando do São Paulo e prejudicando o São Paulo, prejudicando os atletas, prejudicando o time como um todo, e até em termos de futuro, de pensamento de títulos, a gente depende desses caras também para conseguir colocar os nossos jogadores em totais reais condições ali de trabalho. E é isso que a gente não vem conseguindo ter, né? Então, o Fernando Diniz também veio falar em defesa. Eu até entendo a posição dele, ele está chegando agora no São Paulo, ele não pode meter a boca, né, no que está errado. Eu até gostaria que ele fizesse, mas entendo a situação dele, né? Ele está chegando agora no São Paulo, ele não pode começar a cornetar tudo de errado que ele vê, principalmente na imprensa, né? Jogar na imprensa isso.
mas ele deixou claro que, eu até abro aspas para ele fala: o departamento médico do São Paulo tem profissionais muito qualificados, este não é o problema não é esse. Então, na cabeça do Diniz, de acordo com essa entrevista dele, ele acha que isso não é o problema central, que sempre tentam arranjar alguma coisa e tentam atribuir a culpa para alguém para explicar, né, uma situação dessa. Mas, gente, não é que isso acontece uma ou outra vez como acontece em outros clubes. Isso acontece constantemente. São 25 atletas lesionados durante a temporada. Boa parte desses, a grande maioria desses, é lesão muscular, é lesão de mau preparamento, é lesão por conta desses DM, dessa fisioterapia que não preparam o atleta de forma profissional para ele conseguir desempenhar suas atividades. É notório isso, né? E a diretoria então, e a comissão, etc., estão dizendo que isso é uma grande coincidência. É fazer a gente de trouxa, né? Só pode, né? É fazer a gente de trouxa, né? Então, alguns fatores foram levantados internamente, né, como possíveis influências para esse problema, né, de lesão que está condicionando todos ou grande parte do elenco do São Paulo, né? Um desses pontos é o descuido dos atletas. Então eles acham que alguns atletas não falam de determinada dor, não demonstram que de repente podem estar sentindo alguma coisa mais séria, e por conta disso também pode ocasionar algum problema. Eu não concordo nada disso. Eles estão tentando de novo tirar o deles da reta e botar na culpa dos jogadores com esse tipo de declaração. Eu não compactuo com isso. Segundo ponto deles, mudança na comissão técnica. Estão falando que são cargas de trabalhos diferentes. O São Paulo teve Cuca, o São Paulo teve Jardine, o São Paulo tem agora Fernando Diniz. E por conta de muitas mudanças, isso pode ser também uma explicação, porque aí muda esquema de trabalho e tudo mais. Pura ilusão. E outra mentira, outra hipótese que não se aplica à realidade, porque a maioria dos clubes brasileiros também trocam de treinador, assim como troca de calção, né? E você não vê isso nos outros clubes, você só vê isso no São Paulo. Então, mais uma que eu não compactuo. A outra é que jogadores que chegaram de outros times podem ter a explicação disso estar acontecendo por conta de outros jogadores que vêm de outros times, por exemplo, Pato e Hernanes, que vieram do futebol chinês. Outros vários jogadores também já vieram do futebol chinês e não tiveram esse tipo de problema quando jogaram em outros clubes também. E outra, o Hernanes e o Pato não sei quanto tempo, mas o Hernanes já está aqui no futebol brasileiro desde janeiro. Ele está aqui. Então, se a gente tivesse um departamento médico correto, né, um departamento médico profissional, uma fisioterapia realmente de verdade, e não um bando de amador que está ali incapaz, eles já teriam se recuperado. Então é mais uma hipótese que não para em pé, né? E aí, por último, diagnósticos errados, como quando eles fizeram o diagnóstico ali do Pablo, né? O Pablo estava com problema aparentemente na panturrilha e tal, e depois foi ver que ele tinha um cisto na coluna, e isso acabava ocasionando as dores que ele tinha na panturrilha, uma coisa meio maluca, mas enfim. E aí ele acabou operando e acabou resolvendo a questão, mas sabe, é jogar para a torcida, né, gente? É tentar tirar o deles da reta para não escancarar o açougue que virou o departamento médico do São Paulo Futebol Clube. Essa é a pura realidade, e comigo isso não vai colar. Enquanto esses caras não vierem dar cara a tapa, e principalmente esse gordo velho, desculpa o termo, gente, mas esse cara me tira do sério, esse doutor José Sanches. É uma ameba que está no São Paulo há 50 anos e está ali pelo poder, né, é o chefe do departamento médico do São Paulo, e não faz P nenhuma, não faz P nenhuma. Aliás, ele faz muita coisa assim, ele faz isso que a gente está vendo aí, só problema, só faz coisa errada e acaba ocasionando isso tudo que a gente está assistindo aí no São Paulo por conta desses inúmeros atletas machucados, lesionados e fora de combate. Bom, falando dos jogadores, né, Dani Alves e Antony estão nas seleções brasileira principal e
e Sub-23 ali, respectivamente, então não vão estar à disposição, né, do técnico Fernando Diniz. Toró machucado ainda, não tem previsão de volta, Rojas só ano que vem, e Everton a mesma coisa, só ano que vem também vai fazer, não vai precisar de cirurgia no joelho dele, né, aparentemente, vai fazer um tratamento mais conservador, convencional, mas somente daqui 6 semanas, e olhe lá, então somente em 2020 a volta dele, né. Referente aos lesionados agora, né, do jogo contra o Bahia, Pablo saiu com fortes dores não, com uma lesão no adutor da coxa, né? Então preocupa mais, provavelmente já está descartado, não vai ter tempo hábil aí de se recuperar. Já o Juanfran, ele saiu com fortes dores, né? Ele sentiu um pouco o adutor, alguma dorzinha ali no primeiro tempo, foi para o intervalo, conversou ali com os médicos e tal, os tais médicos e fisioterapeutas do São Paulo, né? E aí viu que ele poderia talvez voltar, que daria para ele aguentar. Em 3 minutos de segundo tempo ele pediu para sair, as dores aumentaram e por uma precaução ele acabou saindo para evitar problemas maiores, né? Mas fez exames hoje, né? Ainda não tem os resultados, no horário agora que eu estou gravando o vídeo não tem ainda a informação, né, dos resultados, mas pode ser que ele seja poupado ou que fique no banco, seja relacionado e fique no banco para uma eventual entrada aí possível no segundo tempo. Já Lisieiro sentiu muitas câimbras, caiu, menino de vidro, né? Caiu ali no meio campo e tal, todo mundo já olhou e falou, puta, mais um tempo, mais 3 meses sem lesão, só 2020, mas não, pelo menos dessa vez não era nada muito sério, somente câimbras, ele treinou normalmente hoje, e vai estar à disposição do técnico Fernando Diniz para o Majestoso. Então, o time provável do São Paulo seria provável, porque ele ainda não colocou aberto, né? Não teve o treino aberto, então ele não escancarou ainda o time titular. Mas o provável time seria Thiago Volpi no gol, Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, aí Luan, né, como esse primeiro volante, aí talvez uma próxima linha de 4, com Tietê aberto pela direita, Hernanes, Igor Gomes ou Vitor Bueno nessa parte do meio campo, mais centralizado ao lado do Hernanes, e aí aberto pela esquerda, Lisieiro, o menino de vidro. Aí na frente, no lugar do Pablo, o Pato, que era para fazer somente alguns minutos no jogo anterior, né, no confronto contra o Bahia, mas por força do destino da situação, daquele contexto de 3 lesionados, ele teve que ficar até o final, acabou se sobrecarregando, saindo do planejamento do Fernando Diniz, mas graças a Deus acabou não atrapalhando, né, o recondicionamento dele, ele não teve nenhum problema físico, né, graças a Deus, pelo menos isso, né, e provavelmente vai ser, né, o substituto imediato aí do Pablo. Raniel também está voltou do treinamento, ele ficou fora algumas partidas por conta de uma indisposição, depois ele teve constatado uma amidalite, ele perdeu 4 quilos por causa disso, então ele está recuperando essa massa muscular e tal. De titular é bem provável que ele não entre, né, por conta desse recondicionamento que ele está tendo, mas ele pode sim ser relacionado para ficar no banco de reservas por conta dessa falta de jogadores ofensivos que o São Paulo tem no momento, né? Por conta de todas essas lesões e jogadores aí convocados na seleção. Gente, é isso. Vamos torcer, vamos vibrar, vamos no Morumbi. Eu não vou poder estar à disposição porque eu vou ter que fazer uma viagem, né, nesse final de semana. Então eu não vou conseguir narrar lá. Queria muito narrar esse jogo lá no Morumbi dessa vez e transmitir aqui para vocês, mas não vai ser possível. Mas quando eu conseguir novamente, eu aviso vocês com antecedência para a gente fazer a nossa live aí de transmissão, de narração e com comentário e participação de vocês, que foi muito legal, eu adorei, fiquei muito feliz. Obrigado pela audiência de todos, atingimos aí recordes muito bacana mesmo e fico muito feliz aí com a audiência de todos, tá bom? Eu volto no pós-vídeo nosso tradicional depois do jogo. Tomara com uma vitória acachapante do tricolor paulista, tá bom? Obrigado, gente. Lembrando que são 3 cores, mas somente um único sentimento. Curta, compartilha, comente aqui e a gente se vê domingo aí depois do Majestoso, tá bom? Grande abraço, bom final de semana a todos e vamos São Paulo!